Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Essa aqui é a disciplina de religiões comparadas. As três grandes religiões monoteístas do mundo são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Sobre o judaísmo, será importante você fazer um estudo à parte e aprofundado sobre a religião de Moisés. Aí, nesse caso, você vai estar estudando o mosaísmo. Há uma diferença entre mosaísmo e judaísmo. E por quê? Os saduceus, por exemplo, a Bíblia que eles liam era o Pentateuco. Portanto, os saduceus eram mosaístas. Já os fariseus faziam uma leitura não somente dos 5 livros de Moisés, como também dos livros poéticos e dos livros proféticos. Portanto, eles eram judaístas. E, no entanto, quando você estuda sobre o judaísmo, existe aquele judaísmo palestinense e outro judaísmo que ele é o helênico. E outro judaísmo que é o babilônico. Por isso que eu falei a você, vai precisar fazer um aprofundamento no estudo especificamente sobre o judaísmo. Mosaísmo leva em consideração os 5 livros de Moisés. O judaísmo leva em consideração toda a literatura produzida por Israel. Tanto a Bíblia, quanto a Mishnah, o Talmud e também a Kabbalah, o livro do Esplendor, a Zohar. E é uma religião assim fantástica para ser estudada. Mas em termos gerais para o nosso curso, o que nós podemos depreender? Primeiro, que eles desconsideram qualquer outro tipo de religião como sendo de salvação. Há uma distinção muito clara entre os judeus e os goíns. Todos nós somos goíns, gentis. Para que haja salvação de um gentio, é necessário a conversão ao judaísmo, o que se faz mediante a circuncisão e, obviamente, a guarda de todos os preceitos que são ensinados na Torá, na Bíblia hebraica e também pelos rabinos através do Talmud. Frequentante de sinagoga, guardador dos preceitos, cumpridor das mitzvot e, nesse caso, é recebido na comunidade de Israel, mas não vamos aqui nos iludir. É recebido como um goim, é recebido como um estrangeiro, um peregrino, um forasteiro, não como judeu. Até mesmo entre os judeus, só é considerado mesmo judeu aquele que nasce de mãe judia. Do contrário, não é. Outra religião monoteísta é o islamismo. E o islamismo, ele tem outro livro sagrado que não é a Bíblia. Veja só, nós cristãos temos a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. A nossa Bíblia de Antigo Testamento, ela é igual à Bíblia dos judeus, com a diferença de que nós temos 39 livros. Estamos seguindo aqui o padrão canônico da Reforma Protestante. Isto é, o cânon do Antigo Testamento que nós temos é o mesmo que os reformadores tinham, porque eles estão seguindo de perto a tradição massorética. E os massoretas reconhecem 22 livros no Antigo Testamento, sendo o quê? Por que não são 39? É porque eles ajuntam os profetas menores em um rolo só, um livro só. Assim, eles fazem com que o cânon deles coincida com as 22 letras do alfabeto hebraico. E existe uma mística em torno do número 22 na cultura judaica. Já os muçulmanos, eles não seguem a Bíblia hebraica e também não seguem a nossa. A nossa, como eu disse, são 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. A nossa Bíblia tem 2 partes, Velho Testamento e Novo Testamento. A Bíblia hebraica
é composta apenas de Bíblia hebraica. A Torá, 5 livros de Moisés, os Nebiins, escritos dos profetas, e os Ketuvins, que são os nossos livros poéticos. Os muçulmanos não seguem nem a Bíblia hebraica e nem a Bíblia cristã, embora considerem a Bíblia como sendo o livro. Por isso, no Corão, você lê sobre o povo do livro. Neste caso, eles reconhecem algumas partes da Bíblia hebraica e da Bíblia cristã. E surge o Corão. O Corão, de acordo com a tradição islâmica, foi escrito por Muhammad, Maomé, ou ele ditava e um escriba escrevia. Recebeu diretamente do anjo Gabriel, o mesmo anjo Gabriel que teria aparecido para Daniel e que teria aparecido para Zacarias, o mesmo. E agora apareceu para Muhammad. Muhammad foi chamado por Gabriel para que ele pudesse fazer a shahada, ou a confissão, ou a recitação. Recita o quê? Recita que Alá é o único Deus. Naquele tempo em que surgiu o islamismo, a Arábia era tomada pelo politeísmo. A idolatria grosseira tomava conta das tribos da Arábia, dos árabes. E assim nós vamos acompanhando a história do islamismo. Alá é o único Deus, Muhammad é o seu profeta. A conversão se faz através da shahada, quer dizer, da recitação desta frase. E a partir desse momento, todo muçulmano no mundo inteiro vai ser levado a ler o Corão, onde existem as suras. E as doutrinas. Doutrinas que são semelhantes, porque também acredita na ressurreição dos mortos, também acredita no juízo final. Diz o Corão que existem 2 anjos que acompanham cada ser humano. Um anjo que escreve as obras boas e outro anjo que escreve as obras más. Não são anjos da guarda, eles são apenas secretários que vão escrevendo o que vai acontecendo com a pessoa durante a sua vida. Existe sim um glamour em torno daqueles que morrem pelo islamismo e que levam os infiéis a converter-se. Quem que é o infiel? Todos aqueles que não são muçulmanos. Este é o infiel. Mas não se engane, existem seitas também dentro do islamismo, como o sunismo e o xiismo. Portanto, os sunis e os xias. Os sunis seguem as tradições e os xias acreditam que eles fazem parte da família de Muhammad, levam o sangue de Muhammad. Bom, depois do islamismo, nós temos aqui em nosso livro-texto falar um pouco sobre o espiritismo. Está espalhado aqui no nosso livro-texto. Eu estou seguindo uma ordem, partindo das religiões monoteístas, agora para as religiões politeístas, ou panteístas, ou panenteístas, ou enoteístas. Agora, no caso, o espiritismo. Espiritismo é religião? Sim, espiritismo é religião. Ele crê na existência de Deus. Não exatamente se sabe o nome de Deus, mas crê na existência de Deus e Deus promovendo, né, o aperfeiçoamento dos espíritos. Por isso é chamado de espiritismo. Todo o desenvolvimento da espiritualidade dentro do espiritismo faz-se a partir das obras de caridade. Estou seguindo aqui um pouco do que propõe o kardecismo, tá bem? Então as obras de caridade são fundamentais para a evolução do espírito. Evoluir para onde? Evoluir para outros mundos superiores, uma espiritualidade superior. Existem aqui expoentes do espiritismo no Brasil, como o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. É um expoente. Mas, dentro do kardecismo, você vai ter ali Allan Kardec, que escreveu o livro O Espiritismo segundo o Evangelho segundo o Espiritismo.
ele, Allan Kardec, seria o Consolador, o Espírito Santo, fazendo uma decodificação do Espiritismo. Existe a diferença entre o chamado Espiritismo alto e o Espiritismo baixo. Dentro do Espiritismo baixo, você vai ter diferenciação entre a Umbanda e o Candomblé. A Quimbanda existe também, mas é uma espécie de meio termo. E por ser um meio termo, existe divisão entre os próprios espíritas sobre a existência ou não da Quimbanda. Ou é Umbanda ou é Candomblé. Trata-se da invocação de espíritos da natureza, espíritos guerreiros, Exus, caboclos, orixás. Existe uma doutrinação para aqueles espíritos que não evoluíram, não se tornaram espíritos de luz, estão por aqui como encostos, estão por aqui como entidades desincorporadas, são oferecidos sacrifícios de animais, rezas, danças, velas e doutrinação. A doutrinação é muito importante tanto para o médium, para desenvolver a sua espiritualidade, quanto para as almas desencarnadas, para que possam seguir o seu caminho também. Há consulta aos mortos e também existe aqui o passe. As pessoas recebem um descarrego, recebem o passe. Bom, além do Espiritismo, nós vemos aqui no nosso livro-texto também sobre o hinduísmo. Já o hinduísmo, ele é uma das religiões mais antigas que nós temos. Ensina a existência de uma trindade, né? Entre elas o Brahma, que seria o Criador. Você tem mais de 3 milhões de deuses que compõem o panteão do hinduísmo. São centenas de milhares de templos que são espalhados por toda a Índia. A Indonésia também é praticante. Do hinduísmo surgiu o budismo, sendo que o budismo ele também tem várias divisões. O Buda, que seria o Siddhartha Gautama, era praticante do hinduísmo, mas foi iluminado. Sendo iluminado, tornou-se um Buda, e a partir desse momento o budismo começa a ser pensado de que forma? Muito mais como uma filosofia do que como uma religião. E por quê? Porque no budismo tem a ausência de Deus. Deus não existe. E uma das ideias é essa: tem que haver adoração a alguma divindade. Deve haver a prestação de culto, de reverência a alguma divindade. Isso falta no budismo, não tem. No hinduísmo tem, e tem em abundância. Você tem a trindade do hinduísmo. No budismo não tem. Tem a consciência cósmica, a consciência universal, que é o nirvana. O objetivo do budismo é o autoesvaziamento, é se desapegar das coisas materiais, é se desapegar das paixões e fazer a prática do bem pelo próprio bem, até o dia da morte. E nesse caso, o espírito ele vai para o nirvana, mas ele vai evoluindo. Tem um pouco de confusão. E por quê? Porque tanto no hinduísmo quanto no budismo se prega a reencarnação. E aí nós vamos ver que no espiritismo também ensina a reencarnação. Mas no judaísmo também existe a doutrina da reencarnação. Acredita nisso? Como assim? A alma veio ao mundo. Agora a gente vai rever um pouquinho do que falou Platão, do que sobre a queda das almas. Temos que dar o braço a torcer de que muitos pais da igreja também acreditavam na reencarnação, para que houvesse assim a purificação da alma ao longo dos vários nascimentos. Então, de maneira geral, o que é o processo de reencarnação? Deus criou as almas, mas as almas entraram em rebelião. Agora essas almas encarnam. Elas passam por este período aqui, que é um período de provação, as religiões ensinam isso,
E nesse período de provação, o que ela tem que fazer? Ela tem que evoluir. Ela tem que evoluir em relação às autoridades, tem que reconhecer que as autoridades vêm de Deus, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar do mundo, melhorar a si mesmo, estudar bastante sobre as coisas. Enfim, a alma tem que sair do mundo melhor do que ela veio. Se ela piorar, se ela se degenerar, ela vai ter que passar por um processo de reencarnacionista. No hinduísmo, por exemplo, fala-se que existe o Dharma e o Karma. O Dharma é aquele que dá a lei universal. E o Karma é a lei particular. Eu comparo o Karma como sendo uma espécie de caderneta. É caderneta com os débitos que a pessoa tem. É assim que eu comparo o Karma. Ó, tá aqui sua caderneta, sua dívida é essa, paga. E o Dharma eu considero como sendo o banco central, ó, aquele que cobra a dívida. À medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai melhorando o karma dela, os chakras que estão à sua volta vão melhorando também, sua saúde vai melhorando, o mundo vai melhorando e ela vai evoluindo. Assim, na próxima encarnação, dentro do hinduísmo diz, ela nasce numa casta melhor. No espiritismo, já diz que a pessoa está se transformando num espírito de luz. No budismo, a pessoa para de reencarnar. O praticante do budismo não reencarna mais. Vai ser um bom budista, vai alcançar o nirvana, a autoiluminação, vai tornar-se um Buda também. E aí, obviamente, que existem os preceitos, que é o do esvaziamento, é o aniquilamento das paixões. E cuidar também do culto aos ancestrais, mas não é um culto, tá bem? São orações que são feitas para a elevação da alma de quem partiu. Isso também está na Kabbalah dos judeus. Os judeus também acreditam e ensinam sobre a reencarnação e é uma doutrina bastante sofisticada. Eles falam sobre a existência da Guiena. E para os judeus, a Guiena seria o inferno, ou Sheol. Mas não o inferno para o lado de baixo, para a punição das almas pecadoras. Dentro do judaísmo, o inferno seria para a purificação. É daí que você vai estudar um pouquinho sobre o catolicismo, que nós não falamos aqui profundamente. Mas o catolicismo ensina sobre a existência do purgatório. A existência do purgatório não foi tirada do nada. Quando se lê os livros apócrifos da Bíblia Católica, que eles não chamam de apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos, livros com a segunda inspiração, é ensinada a existência do purgatório. Nesse caso, a alma desencarna e ela vai ser cuidada do outro lado pelos espíritos que estão do outro lado, os aperfeiçoados, os anjos bons que ajudam essas almas também, e as almas boas do lado de cá que fazem intercessões, rezas, sacrifícios em favor da alma que está ali na Guiena e que vai poder agora subir para um plano superior. Em alguns casos, podendo inclusive reencarnar numa família melhor para poder ter uma vida melhor. Você vê que as religiões comparadas, elas pegam as doutrinas que são muito próximas umas das outras e conversam uma com as outras. Vai para a China. A China era praticado o taoísmo. E lá no taoísmo, eles têm o livro chamado Tao, da onde vem a taoísmo, que ensina o caminho do meio. É a busca das virtudes e a diminuição dos vícios. Mas também no taoísmo não existe um Deus, uma divindade, mas existem os céus, o lugar. E os céus influenciam a terra, e a terra espelha a vida dos céus. Você não pode ser extremamente virtuoso ou viciado. Precisa encontrar o caminho do meio. Do taoísmo surgiu o confucionismo. Confúcio, da onde vem a palavra Confúcio. Confúcio, ele decodificou o taoísmo, assim como Buda fez com o hinduísmo,
e assim como Allan Kardec fez com o Espiritismo, assim como Muhammad fez com o Islamismo. Ou seja, alguém que fica como intermediário para poder interpretar a diversidade do mundo religioso. É assim, é uma viagem extraordinária estudar todas as religiões que você conseguir pela frente. Estudar a religião dos índios, você vai entrar em contato com o animismo, fetichismo, totemismo, panteísmo, politeísmo. Você vai entrar em contato com o nosso mundo, o monoteísmo judaico, islâmico, cristão. Vai encontrar outras formas de monoteísmo. É bom que você estude sobre o zoroastrismo ou mazdeísmo, por quê? Zoroastro seria o profeta, o mazdeísmo é a religião. Por isso, tanto é chamado de mazdeísmo quanto de zoroastrismo. Nesse caso, existe uma luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, e é uma luta eterna, porque o bem é eterno, o mal é eterno, eles se equilibram, mas de vez em quando a coisa sai fora do lugar, porque tem mal demais e bem de menos. Aí nesse caso tem que haver um reequilíbrio, porque quando tem mal demais e bem de menos, a natureza está se destruindo. Se você vai para o hinduísmo, por que o mundo está sendo destruído? Furacões, maremotos, terremotos, guerras, pandemias. É porque Shiva, o deus da destruição, Shiva está dançando. E conforme ele vai dançando, ele faz a destruição dos mundos para que haja um recomeço ou um reequilíbrio das forças. Não pode haver bem demais e não pode haver mal demais. O mundo tem que andar em equilíbrio para que ele não seja totalmente aniquilado e destruído. Quando você vem para a religião dos índios, é a religião da natureza. É o envolvimento com os 4 elementos da natureza: o fogo, a água, o ar e a terra. Os 4 elementos da natureza. E os índios, os ameríndios, praticam o animismo, fazem a adoração à natureza, aos elementos da natureza. Nesse caso, praticam o fetichismo, amuletos que são encantados, amuletos que recebem poderes ou que já têm um poder e que vão ser utilizados também no culto aos ancestrais. Todas as religiões, elas têm alguma casta sacerdotal, alguém que coordena a religião, alguém que comanda a vida religiosa da comunidade, da sociedade, que tem contato com os poderes sobrenaturais de Deus, dos anjos, dos demônios, do céu, do inferno, do paraíso, entendem muito bem como controlar as forças sobrenaturais, ou invocar, ou rechaçar. Todas as religiões têm algum sacerdote, algum guru, um pajé, um mulá, um ayatolá, um rabino, padre, pastor, pai de santo, mãe de santo, brahmane. Os nomes vão se modificando, mas em essência é isso. É alguém que faz a mediação entre o sobrenatural e a vida aqui. E o objetivo é a vida eterna. O objetivo é escapar da morte eterna. E para escapar da morte eterna tem que ser bom, tem que agradar a Deus, tem que ser melhor do que os outros, tem que ser praticante desta religião. E existem formas da religião que estão em detrimento, que estão corrompidas. Porque Satanás, o diabo, o demônio, Sheitã, Ra-Satã, Iblis, ou seja, essa turma do mal, eles pervertem a religião para poder manter as almas presas por aqui. Ou para levar para o inferno, ou para o purgatório, ou para virar alma penada. Mas existe essa luta do bem e do mal. Nós, da religião cristã, somos monoteístas, cremos em Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus.
cremos na palavra de Deus, Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, cremos no sacrifício de Jesus, na sua morte vicária, substituindo o pecador. Cremos que a sua morte foi expiatória para colocar fim aos pecados e estamos aguardando o seu retorno em glória. As doutrinas cristãs estão expressas em o Novo Testamento, os 27 livros, mas o próprio ato da canonização desses 27 livros é histórico. Houve uma evolução para que houvesse a batida de martelo e dissesse, são esses e não os outros. Um combate às heresias. É condenado como heresia aquilo que vem contra a teologia do Novo Testamento. Para conhecer a teologia do Novo Testamento, especialização, conhecimento das línguas originais da Bíblia, inclui que você vai precisar aprofundamento no Novo Testamento grego. Não tem como escapar de um pouco de estudo sobre a Bíblia hebraica, o conhecimento do hebraico, mas não dá para um teólogo dar conta de tudo. Isso aí é uma tarefa assim impossível, mas dá para você se aprofundar, e nesse caso a sua graduação em teologia vai do nível básico para o nível médio, do médio para o bacharel, do bacharel você vai para o mestrado, do mestrado você vai para o doutorado, vai ter uma linha de pesquisa que você vai desenvolver e uma doutrina que vai ser a sua doutrina de cabeceira, aquela que você defende com unhas e dentes e entende mais do que todo mundo. Bom, sou o professor Rogério Souza, junto com o Instituto Supera. Isso aqui foi a sua disciplina de religiões comparadas.